Bom dia, amigos do canal Pergunte ao Psicólogo, especialmente a você, amigo internauta que enviou a sua mensagem dizendo assim: boa tarde, já sou casado há 11 anos e desde o início tanto eu quanto a minha esposa não nos demos muito bem com a minha mãe. Ela sempre faz inferno. Logo no início do meu casamento, passei 2 anos sem falar com ela. E o casamento, tivemos muitos problemas. Ela nunca aceitou meu namoro, nem o casamento com a minha esposa. E de uns dias pra cá, a minha mulher ficou sabendo que a minha mãe anda falando mal dela aonde chega. E coloca a culpa de eu ter me afastado dela na minha esposa. Mas antes de casar, ela já não fazia o papel de mãe. E depois que eu me casei, encontrei uma verdadeira mulher de bom caráter e respeito, ela finge ter sido uma excelente mãe. Acho também que tem a ver com ciúme, porque me dou muito bem com a minha esposa. Que boa notícia. E o outro ponto é que desde o início ajudo com as tarefas de casa, gosto de agradar de todas as formas e procuro ser um bom marido. Minha esposa, quando soube dessas questões da minha mãe, não gostou. E ela está me acusando de ser mole, frouxo e infantil, por não ter atitude de fazer algo. E o final é que ela tem razão. Eu não consigo, fico com medo de dizer, falar algo que eu coloque no seu devido lugar. Queria que você me ajudasse a ter essa atitude. Pois bem, eu estava respondendo na pergunta passada exatamente uma questão sobre a personalidade que cada indivíduo constrói, cada um de nós, usualmente do 0 até os 6 anos de idade. E não importa se a pessoa é mãe, pai, filho, amigo, conhecido, sócio e etc., qualquer pessoa, antes dela ter essas nomenclaturas, ela é uma pessoa com uma formação de personalidade X. Então, tudo indica que a sua mãe tem um tipo de personalidade com o qual você não se identifica. Ah, Douglas, mas isso pode acontecer de mãe com filho? Pode. De filho com mãe? Pode. De pai com filho? De irmão com irmã? A pergunta passada foi sobre irmãos. Pode. Pode sim. De avô com tio, com mãe, com pai, independentemente dessas nomenclaturas. Então, o que você está me dizendo é que você nunca se deu bem com a sua mãe pela sua observação das atitudes que ela tem. Muito bem. Diante disso, você casou e não era de se esperar algo muito diferente da sua mãe reprovar o seu casamento, já que ela não é lá flor que se cheire, de acordo com o que você mesmo está trazendo para a gente. Então, ficar falando mal da sua esposa, sabe? Fingir que está numa boa e falar mal pelas costas, igual você estava dizendo. Eu entendo o mal-estar da sua esposa, eu entendo a cobrança que a sua esposa colocou, e você está colocando aqui para mim que você gostaria de ter uma atitude mais forte com a sua mãe. Então, se você estivesse me falando de um receio, de uma dificuldade em relação à sua esposa, eu pensaria em seguirmos 2 caminhos nessas cobranças da sua esposa. O primeiro, incentivar a sua esposa a também falar, a não colocar todo esse peso nas suas costas. Eu não sei, inclusive, se ela já o fez, sabe? Porque me parece que ela está te cobrando, mas ela também precisa se defender. Ela não pode te eleger exclusivamente como defensor dela nesse aspecto, simplesmente porque você é filho. Ou seja, nesse caso, a gente está falando de uma relação de nora com sogra e que eu entendo que seria importante ela se posicionar com sua mãe também. Agora, trazendo a questão para você, provavelmente o medo que você tem de se posicionar é de haver uma ruptura. E aí você vai precisar de fazer uma escolha. Por quê? Porque entre uma mãe que você observa que a relação não é boa já há muito tempo e essa relação saudável que você está me falando da sua esposa, com a sua esposa, tá nítido o que é de mais qualidade. Agora, você também não se posicionar como a sua esposa tem dito, sobretudo na questão dela ficar falando mal nas costas da sua mulher, e se isso
continuar sendo uma constante, você pode trazer um risco muito grande para o seu casamento, porque pode ser que a sua esposa, num determinado momento, fique de saco cheio e sabe-se lá que tipo de atitude que pode tomar. Então, o que você tem que colocar na sua conta é o seguinte, é de ter uma conduta mais dura com a sua mãe, contando com a possibilidade da sua mãe fazer um afastamento. Que, inclusive, pelo que eu estou vendo aqui, se ela se afastar, não está parecendo que você vai sofrer tanto assim pela baixa qualidade da relação de vocês. Aí, de repente, alguém que esteja me ouvindo agora poderia falar assim, mas você está então fazendo a apologia da briga entre o filho com a mãe. Não, eu estou fazendo apologia ao respeito, à possibilidade das relações civilizadas, pacíficas e éticas entre as pessoas, e que, infelizmente, pode ser que sejam relações opostas ao que eu acabei de falar, inclusive de mãe com filho, por conta da personalidade da mãe. Então, eu gostaria de colocar para você que você não precisa de ser uma pessoa tosca, uma pessoa grosseira com a sua mãe em relação a ser mal educado, mas firme, eu te recomendaria começar a pensar em ser. Porque senão, vocês já estão casados já há um bom tempo, pelo que você disse, mas até quando isso vai perdurar? Sabe? Então, eu queria te recomendar que você realmente pensasse seriamente, porque olha só a fala aqui que você acabou de colocar aqui. Antes de me casar com a minha esposa, ela já não fazia o papel de mãe. Então, se ela não fazia o papel de mãe, eu queria saber se te interessa fazer um papel de filho. E que tipo de filho você quer ser. Combinados? Um abraço a todos vocês. Quem quiser me seguir no Instagram, basta procurar por Douglas Amorim Psicólogo. Queria pedir para vocês fazerem aqui também, como sempre, a inscrição no nosso vídeo no YouTube, no nosso canal do YouTube, e até o nosso próximo encontro.